Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou contar 3 relatos sobrenaturais. Vamos ao primeiro relato. A cabana na floresta. O que poderia estar oculto em uma antiga cabana abandonada em uma floresta? Seriam apenas lembranças e a poeira do tempo? Ou poderia haver algo a mais que estaria oculto e longe da simples visão dos humanos? Enquanto eu rolava na cama, com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. "E aí, o que você quer fazer hoje?" O Lucas perguntou, dizendo: "Eu estou completamente entediado." Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele, tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei: "Vamos dar umas voltas com o quadriciclo." Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou: "Beleza." Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era o meio do inverno, nesse momento a minha mãe entrou no quarto e falou: "Aonde vocês estão indo, garotos?" "Nós vamos dar uma volta por aí." "Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro," ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem, onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Era muito estranho. Enquanto nos dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa estivesse assustando a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente e eu apertei o freio o mais forte que eu pude. Aquilo não nos acertou por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. "Você está bem?" o Lucas perguntou. "Essa foi perto. Tá tudo bem comigo. Mas você viu o tamanho daquele galho?" Eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe antes. Não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. "Vamos lá, Fábio. Vamos dar uma olhada nela?" "Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais um cupinzeiro." "Que é isso, cara? Vamos lá. A cabana tá boa. Vamos dar uma olhada." Meio que a contragosto, eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão, fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de 100 anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha, sala, e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora. Só tinham sobrado a parte de cima. "O que será que tem lá em cima?" o Lucas perguntou com uma certa curiosidade. "Sei lá." A minha curiosidade tinha sido aguçada. "Vamos dar uma olhada?" Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada. E assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado e era difícil respirar.
Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás, e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente, nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando o que poderia estar à espreita lá embaixo, em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então nós dois olhamos para o buraco na parede e, sem uma palavra, nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor. Era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer, até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava, uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então, eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Ai meu Deus, vamos sair daqui. O Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro. Eu vi. O Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então, uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidade pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do 2º andar. Pelo instante que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária, mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha lá dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje, o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas estranhas nessa terra, deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. Fim desse relato. Vamos ao 2º relato. A curiosidade matou o gato. Vale a pena arriscarmos nossa segurança somente para satisfazer uma curiosidade? Isso pode não ser uma boa ideia, principalmente quando se trata de algo sobrenatural.
O que eu vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo. Por motivos óbvios, não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping, que fica na cobertura. Todo dia, na hora de ir embora, sempre depois das 22, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo. E com isso o elevador sempre ficava lotado. Às vezes dava 4 viagens, até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre tive pressa, nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria. Mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho. Então, nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá e sempre na hora de ir embora, lá ia eu, pelas escadas. Num certo dia, eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então eu pensei, finalmente, mais alguém viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores. E não pensei nada demais sobre aquilo. E assim, a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas. E às vezes os passos apareciam. Nunca vi quem era. E nunca tinha uma hora ou dia certo. O que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio, que sempre batem quando a gente passa por elas, fazendo um grande estrondo. Ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas. Só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada. E olha que era um corredor bem grande. Ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, porque elas eram separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes, eu descia as escadas esperando os passos aparecerem, para ver quem era. E nada, nenhum barulho, a não ser os meus próprios passos. Depois de 2 semanas, eu, finalmente, ouvi os passos na escadaria. E resolvi ir mais devagar para ver quem era. Só que no que eu diminuía o meu passo, o outro passo misterioso começou a ir mais rápido e de repente começou a correr. No que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei escadaria abaixo. No que eu cheguei no piso térreo, em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima. Logo depois que a escada virava, eu abri a porta e me joguei lá para fora e saí correndo. No meu desespero, nem vi o homem da limpeza. Passei por cima dele e nós 2 fomos ao chão. Eu olhei para a porta fechada, esperando ela se escancarar e sair alguma coisa lá de dentro. Mas nada saiu. A porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com uma idade já avançada, com os seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que eu saí de cima dele e o ajudei a levantar, ele viu como eu estava ofegante e com os olhos arregalados, olhando para a porta, e nada nem ninguém saía por ela. Ele pegou no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então eu falei que só estava indo embora e estava com pressa, por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "A escadaria não é um bom lugar para você e você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim e ele simplesmente me olhou. Soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de TV e falou: "Elas não são lugar para você, meu filho. E você só precisa saber disso. Agora vai para casa." Deu outra risadinha
e continuou com a vassoura dele, varrendo o corredor. Eu achei aquilo meio estranho e fui para casa. No dia seguinte, eu estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. O dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, ia pelas escadas. Só que agora elas estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora, tinha aquela multidão em frente do elevador. Eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando, vazia, fria e silenciosa. Então eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada e nada, nenhum barulho. E lá fui eu, descendo num passo normal, nem devagar, nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca, o ouvido atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada, nenhum barulho. No dia seguinte a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já tinha quase esquecido de tudo. Já desci as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, lá estava eu descendo as escadarias, relaxado, desatento, e de repente, no que eu ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro barulho. Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: corre, desgraçado, corre, feito você nunca correu na vida. Corre. Mas a curiosidade foi maior. A única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os outros passos começaram a ficar mais rápidos. No que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou. Não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo, mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou. E tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei, é agora. Seja o que for, vai aparecer agora. E no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, não ouvia nada. E o pior é que não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo, mas a minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo, eu comecei a sentir o tato de novo. As minhas costas estavam frias e a cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado, parecia vir de todo lugar. Foi quando eu notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore. A luz no olho era a luz ambiente que o meu olho estava começando a captar de novo aos poucos. Quando eu consegui me levantar, meio zonzo, e sentei num banco que tinha perto, a dor atrás da cabeça era tão forte, parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá. E quando eu caí, atingi o chão com a cabeça. Como eu tinha parado lá, eu não tinha a menor ideia. Só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu tinha saído do escritório. Para mim, pareceu quase 1 hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci a escada na hora de ir embora. Um dia, eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico: eu falei que a escada não era lugar para você. E deu uma risada. Outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. Quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Mas eu nunca falei disso com ninguém de lá, e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo o que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho,
mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. Agora eu sei o que significa aquela expressão. A curiosidade matou o gato. Fim desse relato. Vamos ao terceiro e último relato. Jovem e burro. Esse é bem curtinho. Antes dessa história acontecer, eu era totalmente cético. Eu achava que quando você morria, acabava por aí. Nada mais acontecia. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Na época, eu morava em uma cidade do interior de São Paulo. Eu tinha uma amiga que morava em uma casa que ficava do lado de um cemitério. Os pais dela estavam sempre viajando a negócios. Estavam sempre no exterior ou em São Paulo. Então a nossa turma sempre ia passar o tempo na casa dela. O que era meio tétrico sobre o lugar é que a vista da casa era o cemitério. Numa noite estávamos todos realmente entediados. E lá na casa tinha apenas algumas poucas coisas que você podia fazer. E já tínhamos feito de tudo. Então, nós 5 decidimos ir brincar de evocar espíritos. Eu estava totalmente descrente com a coisa toda. Nós ficamos zoando por um tempo, chamando pessoas como Raul Seixas, os Mamonas Assassinas e etc. Sem sorte nenhuma. Possivelmente por estar frustrado e totalmente cético, eu chamei pelo Príncipe das Trevas. Quase que imediatamente, a sala ficou gelada. E estávamos no meio do verão. Não era como o frio de uma brisa que passa pela casa. Parecia mais que tínhamos entrado em um freezer de açougue. Estava realmente frio. Por alguma razão, todos nós olhamos para a porta da frente, que agora estava escancarada, apesar de termos fechado e trancado ela quando entramos na casa. O que vimos era como se fosse uma sombra de alguém na parede, só que estava vindo na nossa direção e estava vindo rápido. Uma sensação horrível tomou conta da gente. Então levantamos e saímos correndo pela porta dos fundos. Quando saímos, sentimos o calor e a umidade do verão. Um dos meus amigos voltou até a porta e colocou a mão dentro da casa. Estava completamente gelada. Nenhum de nós, incluindo a garota que era a dona da casa, voltou para lá por alguns dias depois daquilo. Eu deixei a cidade algum tempo depois e mantive contato com os meus amigos desde então. Eles falam que às vezes veem rostos nos espelhos, sombras estranhas, coisas que se movem pela casa e coisas do gênero, desde aquela noite. Fim desse relato. Eles simplesmente estragaram o local. Abriram um portal, trouxeram vários espíritos. Ninguém mais consegue morar numa casa assim. Deixem nos comentários o que vocês acharam das histórias. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Mandem os seus relatos para viagemoaldesconhecido@87. Obrigada e até a próxima viagem.